A pobreza, a falta de moradia e a criminalidade são problemas interrelacionados que têm afetado os Estados Unidos há décadas. Em 2021, 11,6% dos americanos viviam na pobreza, o que significou que mais de 37 milhões de pessoas lutavam para chegar ao final do mês. De acordo com o Federal Bureau of Investigation, em 2022 foram relatados mais de 1,6 milhão de crimes violentos nos Estados Unidos, e mais de 1 milhão de pessoas ficaram sem moradia. Também foram registrados mais de 10 milhões de crimes contra a propriedade. O aumento nos preços das moradias nos Estados Unidos é um desafio para muitas pessoas e comunidades locais. Essa crise de custos elevados é especialmente aguda em algumas metrópoles. Mas quais são elas? Neste vídeo, estaremos mostrando as principais cidades americanas em crise. Antes de continuar, não se esqueça de dar um like no vídeo, se inscrever no canal e ativar o sino para não perder os próximos vídeos. Nos Estados Unidos, o local onde as pessoas vivem afeta significativamente suas chances de desfrutar de uma vida longa e próspera. Quando se trata de se estabelecer no país, muitas pessoas pensam primeiro nas oportunidades que o local pode oferecer ou na imagem do sonho americano. No entanto, algumas cidades são conhecidas por seus altos níveis de pobreza, criminalidade e falta de moradia. Abaixo estaremos compartilhando algumas dessas cidades. A falta de moradia, a criminalidade e a pobreza são questões complexas que afetaram drasticamente a cidade. A falta de moradia é um problema contínuo e crescente em Filadélfia. De acordo com relatórios de 2022, aproximadamente 11.233 pessoas estavam sem moradia em uma única noite. Isso representou um aumento de 12% em relação a 2021. O crime também é um grande problema na cidade. Em 2021, Filadélfia teve 562 homicídios, uma taxa de 21,5 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Outros crimes violentos, como assalto agravado, roubo e estupro, também são comuns na cidade. No mesmo ano, foram relatados 5.986 assaltos agravados, 2.142 roubos e 815 estupros na cidade. Além disso, a pobreza em Filadélfia é um problema generalizado. A taxa da cidade é 25% mais alta que a média nacional. O nível de pobreza infantil também é elevado. Quase 40% das crianças vivem nesse estado. Embora essas estatísticas sejam impactantes, nada disso é novidade. Essa tem sido a realidade econômica da região por muito tempo. Os dados representam um fracasso social em larga escala. Muitas pessoas não podem mais pagar o aluguel e sustentar suas famílias ao mesmo tempo, pois muitas enfrentam enormes dívidas, sendo obrigadas a escolher entre material escolar ou atendimento médico. A cidade possui uma das taxas de pobreza mais altas do país. De acordo com o Escritório do Censo dos Estados Unidos, 31,4% dos residentes de Cleveland vivem abaixo da linha de pobreza. A taxa de recursos limitados é particularmente alta entre as crianças. Em 2022, 47,2% das crianças em Cleveland, com menos de 18 anos, viviam na pobreza. Além disso, muitas casas foram tomadas devido aos altos custos de juros. Ruas vazias, lixo e contêineres nas calçadas, churrasqueiras tombadas, jardins abandonados, móveis no gramado. Especificamente, a comunidade de Mount Pleasant, Ohio, a leste de Cleveland, parece uma cidade em ruínas. Placas que dizem "à venda" penduram-se na frente das casas. Os residentes se foram, a maioria despejada porque não podia pagar suas hipotecas. Portas e janelas são tapadas para evitar que as casas se tornem locais para criminosos e pessoas sem teto. Cleveland é conhecida principalmente por seus museus, sua história musical e os cachorros-quentes Polish Boy. E embora alguns bairros aqui sejam mais perigosos que outros, a cidade ainda possui uma alta taxa de criminalidade que pode ofuscar suas boas qualidades. Baltimore é conhecida por várias coisas maravilhosas. Não é surpresa que muitas pessoas a visitem. A Cidade do Encanto serve os melhores bolos de caranguejo e tem uma vida marinha incrível. No entanto, infelizmente,
A pobreza é um grande problema em Baltimore. 26,2% dos residentes vivem abaixo da linha de pobreza. Isso significa que eles não podem atender às necessidades básicas, como comida, moradia e roupas. A cidade também é conhecida por sua alta taxa de criminalidade, que continua aumentando. Nos últimos 6 meses de 2022, Baltimore registrou um recorde de 179 assassinatos, tornando-se o período mais letal de sua história. Os roubos também são um grande problema. Mais da metade dos casos são furtos de carros. Além disso, a falta de moradia também é uma situação crônica em Baltimore. Cerca de 8.862 pessoas ficaram sem teto no início do ano passado, segundo o Programa de Serviços para Pessoas Sem Teto da cidade. A Geórgia é uma área metropolitana vibrante no sudeste dos Estados Unidos, que enfrenta desafios complexos como pobreza, falta de moradia e criminalidade. A taxa de pobreza em Atlanta é de 23,6%, significativamente mais alta do que a média nacional de 11,6%. Essa disparidade é particularmente aguda entre pessoas de cor e hispânicos, que experimentam dificuldades econômicas desproporcionalmente altas. Quanto à criminalidade, a cidade não está indo bem, já que foi adicionada à lista das 100 mais perigosas dos Estados Unidos. Atlanta ocupa a posição 94 na lista. Aqui, geralmente ocorrem 9,5 crimes para cada 1.000 residentes, tornando o risco de ser vítima de 1 em 105 pessoas. Segundo o Departamento de Polícia de Atlanta, a taxa geral de criminalidade da cidade diminuiu 1% em 2022 em comparação com 2021, embora os crimes contra a propriedade tenham aumentado 1%. Da mesma forma, a crise habitacional está afetando a maioria nos Estados Unidos, e Atlanta não escapa disso. A falta de moradia é um problema crônico na cidade, onde aproximadamente 14.887 pessoas ficam sem lar em determinadas noites. Além de ser a cidade dos cassinos, também é uma região onde o turismo é muito importante. É lar de algumas das pessoas mais ricas do mundo. No entanto, tem uma grande população vivendo na pobreza. De acordo com o Escritório do Censo dos Estados Unidos, 14,6% dos residentes de Las Vegas vivem com recursos econômicos muito limitados. Isso significa que não conseguem atender às necessidades básicas como alimentação, moradia e roupas. Em 2022, havia 18.524 pessoas sem moradia em Las Vegas, um aumento de 12% em relação a 2021. E se você caminhar por esta cidade, notará que é muito diferente do que muitas pessoas imaginam. Em vez de arranha-céus, há motéis. Em vez de turistas, as pessoas fazem fila em abrigos e refeitórios sociais. Aqui, as pessoas sem lar se amontoam ao lado das linhas férreas. Las Vegas também apresenta altos índices de criminalidade. A cidade possui uma taxa de crimes violentos de 1.159,8 incidentes para cada 100.000 residentes, de acordo com estatísticas do FBI. É uma grande cidade na região noroeste do Pacífico dos Estados Unidos. A pobreza é um grande problema aqui. De acordo com o Censo dos Estados Unidos de 2022, 10,7% dos residentes de Seattle vivem com recursos escassos. Isso é mais alto do que a taxa nacional, que é de 11,6%. A pobreza pode ter um efeito devastador na vida das pessoas, causando insegurança alimentar, falta de moradia e má saúde. Além disso, Seattle também enfrenta uma crise de pessoas sem teto. Em 2020, havia 21.751 pessoas sem teto na cidade. Isso representa um aumento de 30,2% desde 2010. A falta de moradia é um problema complexo com muitas causas, incluindo a falta de moradias acessíveis, problemas de saúde mental e abuso de substâncias. A isso se soma também as altas taxas de criminalidade, que são um dos principais fatores que mais influenciam na percepção que os americanos têm da região. Os crimes violentos aumentaram 30%. E os incidentes contra a propriedade privada subiram 29%. Além disso, em relação ao ano passado, o número de assassinatos também aumentou 20%. O alto custo de vida, 10% acima da média,
é outro fator que afeta a visão que os residentes têm da cidade. Os preços da moradia são 24% mais altos que a média nacional. A pobreza é um problema importante em São Francisco e afeta aproximadamente 11,3% da população. Essas dificuldades econômicas muitas vezes levam à falta de moradia, uma dura realidade para milhares de habitantes da cidade. Em 2022, a população sem teto chegou a 25 mil pessoas, muitas das quais viviam em acampamentos ou buscavam abrigo em espaços públicos. A falta de moradias acessíveis e a pobreza são um dos principais fatores que contribuem para a crise de pessoas sem teto na Califórnia, segundo um estudo publicado pela Universidade da Califórnia em São Francisco. A análise descobriu que para a maioria das pessoas sem teto, os custos de moradia se tornaram insustentáveis, forçando-os a viver nas ruas e em extrema pobreza. Os entrevistados relataram uma renda familiar média mensal de $960 nos 6 meses anteriores a ficarem sem teto. A falta de moradia e a pobreza muitas vezes estão associadas a um maior risco de criminalidade. As pessoas sem teto podem se envolver em atividades criminosas como pequenos furtos ou tráfico de substâncias proibidas, devido à desesperação para sobreviver. Os crimes contra a propriedade são o tipo de incidente mais comum em São Francisco e representam mais de 80% de todos os relatados. O furto em lojas também é um grande problema. Segundo o Bureau do Censo dos Estados Unidos, 13,5% dos nova-iorquinos vivem abaixo da linha de pobreza. E isso é mais alto do que a taxa nacional, que é aproximadamente 10,5%. Alguns bairros, como o Bronx e East Harlem, têm níveis de pobreza particularmente altos. Além disso, a falta de moradia é um grande problema na cidade de Nova York. A cada noite, mais de 98 mil pessoas estão sem teto, incluindo mais de 30 mil crianças. A Big Apple é uma das cidades mais caras do mundo. O custo de vida aumentou constantemente nos últimos anos e a tendência não mostra sinais de parar, o que teve um impacto significativo em todos os nova-iorquinos. Os preços da moradia em Nova York têm aumentado constantemente nos últimos anos. Em 2023, o preço médio de um apartamento atinge 1,5 milhões de dólares. Isso significa que a vida está se tornando cada vez mais difícil para os nova-iorquinos. Quanto à criminalidade, neste ano foram reportados mais de 126.537 crimes graves na Big Apple, um aumento de 12,2%. Várias cidades dos Estados Unidos estão passando por uma crise de pobreza, refletida na falta de moradia, já que se torna quase impossível para as pessoas adquirirem propriedades imobiliárias, o que também gera consequências no aumento da criminalidade. Os efeitos dessa crise são de grande alcance e afetam indivíduos, comunidades e a mobilidade econômica em geral. Devido a isso, muitas pessoas viram seus sonhos de ter uma vida melhor frustrados. Quais cidades você acha que estão ou estarão na mesma situação das já mencionadas no vídeo? Você pode deixar suas respostas nos comentários e, se gostou do vídeo, dê um like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e ative o sininho para não perder nosso conteúdo. Saudações e até o próximo vídeo.